E aí, tudo bem? Então viva! Pessoal, vamos finalizar a nossa ficha 1 de carga elétrica e a lei de Coulomb. Nós resolvemos as questões de 1 a 15, primeiro bloco de 1 a 5, segundo bloco de 6 a 10, terceiro bloco de 11 a 15, o quarto e último bloco nessa aula, finalizando definitivamente as 20 questões dessa primeira ficha que representa o capítulo de carga elétrica e a lei de Coulomb. Capítulo que forma a base para o capítulo seguinte, que é o capítulo de campo elétrico e assim por diante. Vamos lá então? Vamos resolver? Então vai lá, vamos para a nossa lousa digital e vamos fazer a leitura das questões. Tá aí, pessoal, questão 16. Três objetos com cargas elétricas idênticas estão alinhados como mostra a figura. O objeto C exerce sobre B uma força de 3 vezes 10 a menos 6 newton. Qual a intensidade da força elétrica resultante dos efeitos de A e C sobre B em 10 a menos 6 newton? Certo. O que é que ele já te disse? Que as cargas são iguais. Olha aqui, cargas elétricas idênticas. Então, quando eu escolher duas cargas, A e B ou C e B, por que sempre B? Porque eu quero a força resultante dos efeitos de A e B, de A e C sobre B. Então, quando eu escolho A e B, eu sei que é repulsão, e C e B também é repulsão, porque as cargas são idênticas, certo? Ele me deu a força que o objeto C exerce sobre B. A força que C exerce sobre B tem módulo de 3 vezes 10 a menos 6 newton. Vamos anotar? Como é que você anota isso? Módulo da força que C exerce em B. 3 vezes 10 a menos 6 newton. E o que é que ele quer? O módulo da força resultante em B. Resultante de que efeitos? De A e C, certo? Muito bem. Pessoal, como as cargas são idênticas, vamos relembrar aqui. A direção da força elétrica é da reta que une as cargas. E como as cargas são idênticas, a força é de repulsão. A vai repelir B, ou seja, A exerce em B uma força para a direita, aí na minha figura, e C também repele B, então exerce uma força para a esquerda. Agora calma. Que tal você não fazer a mesma conta várias vezes? Porque isso é algo que eu venho falando com você já. É sério, deixa eu ficar maior aqui para ter um papo mais federal com você. Olha só. Não é só aprender a fazer as questões. Vai além disso. Não é só achar o gabarito, vai além disso. Você tem que aumentar a sua intimidade em física, então tem que acabar com alguns vícios. Ficar fazendo a mesma conta várias vezes na mesma questão, você perde tempo, aumenta a probabilidade de errar, porque você faz muita conta, cada conta tem uma probabilidade de erro, concorda? Muito bem. Então qual é a minha proposta? A e B e C e B, pense na força entre A e B e na força entre C e B. O que é que essas forças têm em comum? O mesmo meio e o mesmo par de cargas? Então, quais são as variáveis quando eu comparo a força que A exerce em B e a força que C exerce em B? As variáveis são a distância e a força. Olha o que eu estou te falando. Vou anotar aqui para ficar mais claro para você. Vem aqui para nossa lousa. A força para um par de cargas, que aí eu vou escrever aqui Q1 e Q2 para valer para qualquer par aqui, tá? Essa força em módulo é K, módulo de Q1, módulo de Q2 sobre D ao quadrado. Quando eu vou comparar a força que A exerce em B e a força que C exerce em B, eu percebo que o meio é o mesmo, então a constante eletrostática é a mesma, e o produto de cargas também é Q vezes Q e Q vezes Q. Então tudo isso aqui não muda quando eu comparo a força que A exerce em B e que C exerce em B. Logo, as variáveis se relacionam como? A força fica inversamente proporcional ao quadrado da distância. A carga que está mais próxima exerce uma força maior. Então, se C, olha aqui, ó. Se C exerce em B uma força de 3 vezes 10 a menos 6 newton, direção da reta que une as cargas, ok? E como tem o mesmo sinal, já que as cargas são idênticas, a força é de repulsão aqui, ó. Força que C exerce em B. A também repele B, só que como A está mais próximo, a força vai ser maior. Eu vou desenhar de propósito o vetor de maior comprimento, força que A exerce em B.
A resultante, pessoal, de dois vetores de mesma direção em sentidos opostos é o módulo do maior menos o módulo do menor. É assim quando se fala de uma resultante ou soma vetorial. Mas para isso eu preciso achar o módulo da força que A exerce em B. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou olhar para as distâncias agora. Vem aqui. A força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, certo? Fala para mim. Peraí, deixa eu caprichar mais que você merece. Peraí. Fala para mim, a distância de A até B, ela é o que da distância de C a B? Não é a terça parte? Né? 1 centímetro comparado com 3? Então, a distância de A a B é a distância de C a B sobre 3. Mas aí vem, olha, isso aqui é importante você saber fazer. Ó. Você pensa mais, pessoal. Aumenta a sua intimidade em física. A força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que acontecer com a força, acontece o inverso ao quadrado. Desculpe, o que acontecer com a distância, acontece o inverso ao quadrado com a força. A distância está se dividindo, a força vai se multiplicar. Mas a distância está se dividindo por 3, então a força vai se multiplicar por 3 ao quadrado. Vai ser assim, ó, a força que A exerce em B, 3 ao quadrado. É 9 vezes a força que C exerce em B. Isso aqui é que eu quero que você entenda. Não foi adivinhação não, viu? Ficar maior aqui. Não adivinhei não. Pô, o Wendel fazendo conta de cabeça? Não, senhor. Não, tenho dificuldade também de fazer conta de cabeça. Eu não vejo nenhuma vantagem em ficar fazendo conta de cabeça. Não é isso, não. É você entender a proporção que está aí. O par de cargas é o mesmo, Q e Q. O meio é o mesmo, a mesma constante eletrostática. Então, as variáveis são a distância e o módulo da força. A força fica inversamente proporcional ao quadrado da distância. Só que a distância de A a B, 1 centímetro. E a distância de C a B, 3 centímetros. A distância de A a B é a terça parte da distância de C a B. O que acontecer com a distância acontece o inverso ao quadrado com a força. A distância se dividiu, a força vai se multiplicar. A distância se dividiu por 3, a força vai se multiplicar por 3 ao quadrado, a força se multiplica por 9. Então, a força que A exerce em B é 9 vezes a força que C exerce em B. 9 vezes 3 vezes 10 a menos 6. A força que A exerce em B, 9 vezes 3, 27 vezes 10 a menos 6 newton. Mas não é a resposta não, tá? Por quê? Porque ele quer a resultante, olha só, a força elétrica resultante dos efeitos de A e C sobre B. Tem uma força para a direita, outra para a esquerda, essas forças têm a mesma direção, porém sentidos opostos. Então a resultante de dois vetores de mesma direção em sentidos opostos é o módulo do maior, força que A exerce em B, menos o módulo do menor. A resultante, a força que A exerce em B, está aqui, 27 vezes 10 a menos 6, menos a força que C exerce em B, 3 vezes 10 a menos 6. 3 vezes 10 a menos 6. Logo, a força resultante em B, 27 menos 3, com 10 a menos 6 em evidência, 24 vezes 10 a menos 6 newton. Como ele quer em 10 a menos 6 newton, ó, ele colocou 10 a menos 6 lá, ó. Então você tem que procurar quem no gabarito? Ele quer em 10 a menos 6, então eu tenho que procurar 24. Vamos fazer isso juntos lá? Vamos juntos então. 24 está na letra D de dado. Tá aí, resolvida mais uma questão. Entendido? Tranquilo, respira, vai dar tudo certo. Se precisar, assiste de novo. As aulas ficam aí à sua disposição para você assistir quantas vezes você precisar, tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima. 17. Duas cargas Q1 e Q2 de mesmo sinal estão fixas sobre o eixo OX, com Q1 na origem e Q2 na posição x igual a mais D. Uma terceira carga de sinal e valor desconhecidos, quando colocada em x igual a D sobre 4, permanece em equilíbrio. Calcule a razão Q2 por Q1. Então, peraí, deixa eu entender. Tem um eixo, né? Tem um eixo OX. Vamos ilustrar? Tem um eixo OX, ó. Peraí, que eu tô fazendo besteira aqui. Deixa eu voltar. Peraí, agora vai. Canetinha, bora. Agora. Ó, X. Q1 está na origem. Então está em x igual a 0. E a carga 2 está em x igual a mais D. X aqui é mais D. A garantia é que as cargas Q1 e Q2 têm o mesmo sinal, tá?
Uma terceira carga de sinal e valor desconhecidos é colocada em x igual a d sobre 4. Então tá aqui, Q3 em x igual a d sobre 4. Se quiser enfatizar o sinal, fique à vontade, certo? E permanece em equilíbrio. O que é isso? A força resultante é zero. Isso quer dizer o seguinte, pessoal. Se essa carga aqui, 1, atrair a carga 3, a carga 2 também atrai. E uma força equilibra a outra porque a resultante é zero. Mas se a carga 1 repelir a carga 3, a carga 2 também repele a carga 3, porque a garantia é que as cargas 1 e 2 têm o mesmo sinal. Então, independentemente do sinal de Q3 ser o mesmo de Q1 e Q2 ou oposto, veja que eu fico com duas forças de sentidos opostos. Eu só não posso colocar o nome das forças porque eu não sei o sinal. Mas eu sei que se essa força para a esquerda for a força que 1 exerce em 3, a para a direita é a força que 2 exerce em 3. E vice-versa. De novo, se 1 repelir 3, 2 também repele. Por que seria? Porque a Q3 teria o mesmo sinal de Q1, também teria o mesmo sinal de Q2, porque Q1 e Q2 têm o mesmo sinal. Se Q3 for atraída também por 1, também atraída por 2, de um jeito ou de outro, essas forças se equilibram e qual é a garantia? Que o módulo da força que 1 exerce... Opa, peraí, é 3, né? O módulo da força que 1 exerce em 3 é igual ao módulo da força que 2 exerce em 3, certo? O módulo da força que 1 exerce em 3 é K, o módulo da carga 1, o módulo da carga 3, a distância de uma 3 ao quadrado, estou usando a força elétrica para um par de cargas pontiformes. Para 2, 3 é K, módulo da carga 2, módulo da carga 3, sobre a distância de 2 a 3 ao quadrado. O meio é o mesmo, K é o mesmo, a carga Q3 também cai fora. Veja que como as cargas, aqui é matemática, ó. Vê que interessante. Como as cargas Q1 e Q2 são de mesmo sinal, eu posso tirar as barras. Por quê? Porque se elas são negativas, as duas vão ser negativas. Se são positivas, as duas são positivas. Não vai fazer diferença, certo? Então eu posso escrever Q1 sobre a distância de 1 a 3 ao quadrado. Q2, eu falo dessa história do módulo depois, tá? De 2 a 3 ao quadrado. Vamos colocar aqui para falar sobre isso no final. Pronto, não vamos antecipar demais, não. Vou falar dessa história do módulo, tá? Agora, vamos lá. Qual é a distância de uma 3? A distância de uma 3 está aqui. Quem é? Ó, D sobre 4 menos 0. D sobre 4. E qual é a distância de 2 a 3? É D menos D sobre 4. É 3D sobre 4. D menos D sobre 4, a distância entre dois pontos no eixo orientado, certo? A maior abscissa menos a menor. D menos D sobre 4, 3D sobre 4, e aqui D sobre 4. Então vai lá. O módulo de Q1, eu voltei atrás, eu deixei o módulo para a gente dar um pouco mais de moral para isso no final, tá? A distância de 1 a 3 é D sobre 4. Então fica D sobre 4 ao quadrado. O módulo de Q2, a distância de 2 a 3 é 3D sobre 4. 3D sobre 4 ao quadrado. Deixa eu caprichar mais. 3D sobre 4, certo? Espera aí, mais espaço. Multiplica assim, ó. Multiplica assim, ou então você já pode dividir, mas eu acho que vai ficar melhor para você se você multiplicar. Vai ficar ao quadrado, ó, 9 D2 sobre 16 módulo de Q1 igual a D ao quadrado sobre 16 módulo de Q2. Eu multipliquei assim e levei ao quadrado, tá? D2 caiu fora, 16 também, e aí você ficou com... Ele quer módulo de Q1? Cadê? Ele quer Q2 sobre Q1. Então vamos lá. Volta. Q2 sobre Q1 ainda está em módulo, tá? O módulo de Q2 vai. Módulo de Q1 vai passar dividindo. Igual a 9. Aqui, agora aquele momento que eu queria te falar, ó. Que eu gosto de explicar isso com cuidado. Se você tem módulo, quando você tira o módulo, matematicamente aqui você teria que escrever mais ou menos 9. Mas menos não vai ser. Por quê? Porque Q2 e Q1 têm o mesmo sinal. E a fração de negativo por negativo dá positivo, positivo por positivo dá positivo. Por isso que você pode tirar esses módulos sem se preocupar com o sinal. Se elas tivessem sinais opostos, aí seria o contrário, seria menos 9, certo? Então eu tenho que procurar 9 para a fração entre Q2 e Q1. Vamos lá no gabarito. Q2 sobre Q1, 9, aqui está.
Cadê? Gabarito letra C. Aí está, aqui em cima. Deu para entender bem a história do módulo? Eu preferi refazer e te explicar com cuidado, porque vai chegar um momento que, se as cargas tiverem sinais opostos e você tiver que dividir, se tem módulo e da A, certo? E tem sinais opostos, numerador e denominador, aí você vai ter um resultado que é menos A. Sim, porque se o módulo de x é A, x é mais ou menos A da matemática, certo? Muito bem, vamos para a próxima. Vamos lá. 18. A força de repulsão entre duas cargas elétricas pontiformes, que estão a 20 centímetros uma da outra, é de 0,030 newton. Essa força aumentará para 0,06 newton se a distância entre elas for alterada para... Peraí, então. A força é de 0,03 ou 0,030, que dá no mesmo newton, se a distância for 20 centímetros. Ela vai mudar para 0,06, ou seja, vai ficar o dobro. E o que é que deve acontecer com a distância? Bom, aí veja. Vamos prestar atenção para você não fazer contas a mais. A força K, módulo de Q1, módulo de Q2, sobre D ao quadrado. Quem que não vai mudar? São as mesmas cargas no mesmo meio. Então isso não muda. Logo, a força, olha só, fica inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou ainda, troca de lugar, a distância ao quadrado fica inversamente proporcional à força. Tira a raiz quadrada agora. Gente, matemática é simples. Não faça a mesma conta várias vezes não, que eu sei que tem gente que faz assim. É perda de tempo, cara. Você perde tempo, aumenta a chance de errar, aumenta a sua ansiedade em fazer contas a mais, não vale a pena. Então, força inversamente proporcional ao quadrado da distância, distância ao quadrado inversamente proporcional à força, tira a raiz. Distância inversamente proporcional à raiz quadrada da força, certo? Você concluiu que a relação é essa. Agora, vamos lá. A força, ela vai, cadê? De 0,030 para 0,060. A força vai dobrar. E o que vai acontecer com a distância, então? É inverso e na raiz quadrada. Se a força se multiplicou, a distância vai se dividir. Mas se a força se multiplicou por 2, a distância vai se dividir por raiz de 2, raiz quadrada. Certo? Então a nova distância, quanto era a distância inicial? Cadê? Era de 20 centímetros, então vai ficar 20 sobre raiz de 2. Racionaliza. Multiplica o numerador e o denominador por raiz de 2, não é assim que se faz? Aí a distância, a nova distância vai ser raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, fica 20, raiz de 2 sobre 2. 20 por 2, 10. Então a nova distância fica 10 raiz de 2 centímetros. A rigor, se fosse uma prova oficial de algum vestibular, Enem, etc., o interessante é que ele te desse a aproximação para a raiz de 2. Muitas vezes ele dá, certo? Então aí ficaria D' igual a 10 vezes 1,4, D', 14 centímetros. Vamos procurar o gabarito? D', 14 centímetros. Gabarito letra C, vou repetir a explicação. Tá? Olha para mim aqui, vou ficar maior por enquanto. Quem são as variáveis? Distância e força. Não muda o par de cargas, não muda o meio. Então a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então a distância ao quadrado é inversamente proporcional à força. Logo, a distância é inversamente proporcional à raiz quadrada da força. Como a força se multiplicou por 2, a distância se divide por raiz de 2. Era 20, vai ficar 20 sobre raiz de 2. Aí racionalizei e achei o valor aproximado de 14 centímetros. Deu para entender bem? Muito bem. Tá aí. Vamos para mais uma. 19. A carga Q de 10 microcoulomb fixa no ponto A do plano horizontal equilibra a carga Qzinho de 1 microcoulomb e massa 1 grama que se encontra na vertical que passa por A. Considere o meio como sendo o vácuo e adote G 10 metros por segundo ao quadrado e a constante eletrostática como 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Qual é a distância entre as cargas? Então, peraí, calma, vamos organizar. A carga Qzão é de 10 microcoulombs
Ele deu a carga e a massa de Qzinho. Disse também que a aceleração da gravidade ou campo gravitacional é de 10 metros por segundo ao quadrado, que a constante eletrostática em unidade do sistema internacional, 9 vezes 10 a nona, e claro, que ela se encontra em equilíbrio na vertical que passa por A. Uma outra expressão que não é tão comum é na prumada de A. Na prumada, fio de prumo, com R, é um fio que dá vertical, né? Então você poderia dizer na mesma prumada, não é com L não, é com R mesmo, tá? Quais são as forças nessa carga aqui, nessa partícula? Presta atenção agora. Como ela está num campo gravitacional, essa partícula recebe da Terra uma força vertical e para baixo, que é o peso. Ah, tem mecânica também nesse capítulo? Tem, precisa. Peso. Agora, como Qzão e Qzinho têm o mesmo sinal, Qzão repele Qzinho, a força elétrica é para cima. Como está em equilíbrio, a força elétrica equilibrou o peso, logo em módulos são iguais, certo? Vamos fazer aqui embaixo? O módulo da força elétrica é igual ao peso. Força elétrica K, módulo de Qzão, módulo de Qzinho, sobre a distância entre as cargas, que é o que você quer, ó. Certo? E o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. A massa da partícula, você tem que tomar cuidado com a unidade, né? Vezes a aceleração da gravidade. K, 9 vezes 10 a nona. Carga Qzão, 10 microcoulomбs. 10 vezes 10 a menos 6. Lembre-se que micro é 10 a menos 6. Carga Qzinho, 1 microcoulomb. 1 vezes 10 a menos 6. Sobre o que você quer, distância ao quadrado. Massa, como você usou aqui no primeiro membro o sistema internacional, cargas em coulomb, constante no sistema internacional, para você achar a distância em metro, você vai usar aqui a massa também no sistema internacional. A aceleração da gravidade já está em metro por segundo ao quadrado, mas a massa não. A massa está em grama, então a massa de 1 grama é no masculino que você fala, tá? É 1 vezes 10 a menos 3 quilograma, então fica a massa. 1 vezes 10 a menos 3 vezes G, 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Continha, pessoal. Ó, 9 vezes 10 a nona, ajuda aqui, vezes 10 a menos 6, vezes 10 a menos 6, dá 10 a menos 3, vezes 10, 10 a menos 2. De novo, 10 a nona vezes 10 a menos 6, vezes 10 a menos 6, é 10 a menos 3, vezes 10, 10 a menos 2. Se preferir, mantém a base e soma os expoentes, tá? 9 vezes 10 a menos 2. 9 mais 1, 10, menos 12, menos 2. Certo? Sobre D ao quadrado igual 10 a menos 3 vezes 10, 10 a menos 2. 10 a menos 2 cai fora e você ficou com D ao quadrado, ó, isola, igual a 9. Logo D, raiz de 9, 3 metros. Tá aí, resolvida mais uma questão da nossa ficha, ok? Vamos marcar o gabarito? 3 metros, opa, peraí que eu gosto de manter o padrão, 3 metros, gabarito, letra C. Aí está, pessoal. Vamos para a última, ufa, finalizando definitivamente essa terceira lista. Desculpe, essa primeira lista, né? Você chega e se espantou, mas é a primeira, é a lista de carga elétrica e a lei de Coulomb, certo? Muito bem. 20ª. 4 cargas elétricas estão fixas nos vértices de um quadrado de lado L, conforme indica a figura. Calcule o valor da razão Qzão sobre Qzinho ao quadrado, sabendo que a força elétrica que age sobre cada carga Qzão é nula. Como eu tenho 2 cargas Qzão, pode ser nessa ou nessa, tá? Vamos fazer o seguinte para ficar organizado, vamos enumerar? Ó, 1, 2, 3 e 4. Você pode usar tanto a carga 1 como 3, certo? Vamos lá, eu vou escolher a carga 3. Quais são as forças? Ela é atraída por 2, atraída por 4 e repelida por 1, porque tem o mesmo sinal. Vai. Força elétrica, vamos por ordem numérica. Força elétrica, direção da reta que une as cargas. Está aqui a direção e o sentido é de repulsão, porque as cargas têm o mesmo sinal. Força que 1 exerce em 3, certo? Aqui, força que 2 exerce em 3 é de atração, força que 2 exerce em 3, e também é de atração a força que 4
exerce em 3. São essas 3 forças e a resultante é 0, certo? Mas peraí, calma. Só, pessoal, que se você observar, a força que 2 exerce em 3 e a força que 4 exerce em 3 depende da mesma distância, que é o lado do quadrado, e do mesmo par de cargas, Qzão e Qzinho, ó. Então essas forças, força que 2 exerce em 3 e que 4 exerce em 3, em módulo elas são iguais, eu vou chamar de F, certo? Então ficou módulo FF e aqui força que 1 exerce em 3. Só que a resultante é 0. E aí eu queria aqui relembrar com você. Você pode decompor se quiser, mas eu não gosto. Eu prefiro ser muito mais pensar mais simples, que é o seguinte. Quando a resultante de vetores é nula, esses vetores formam um polígono fechado. É verdade, pela regra do polígono. Então eu posso montar um polígono fechado com esses 3 vetores. Vamos ver se dá certo. Ó, aqui para cima, a força que 2 exerce em 3, certo? Peraí, ficar mais organizado aqui. A força que 2 exerce em 3. Para a esquerda, a força que 4 exerce em 3. E assim, ó, fechando o polígono, a força que 1 exerce em 3. Dá certinho porque a resultante é nula, porque está em equilíbrio. Então os vetores devem formar um polígono fechado. Agora, se eu olhar o lado do vetor, que é o módulo, desculpe, o lado do triângulo, que é o módulo, vai ficar assim, ó. F, aqui também F, e aqui a força que 1 exerce em 3, certo? 90 graus, porque é entre horizontal e vertical, esse ângulo aqui, né? E aí eu te pergunto, você pode imaginar um quadrado de lado F aqui, para ganhar tempo? Então isso aqui é a diagonal do quadrado, ou seja, a força que 1 exerce em 3 é F vezes raiz de 2. Se você for decompor, você vai encontrar a resposta correta, vai usar um ângulo aqui de 45 graus, mas vai fazer uma conta maior, não precisa. A resultante é nula, então os vetores formam um polígono fechado. Pode ver que eu formei o polígono ó, respeitando a direção e o sentido dos vetores. Para a esquerda, para cima, inclinado para baixo. Ó. E com isso, como em módulo os vetores 4, 3 e 2, 3 são iguais, fica F, F e F que 1 exerce em 3. Logo, um quadrado de lado F e aqui a diagonal, certo? Só que a força que 1 exerce em 3 é K, módulo de Q1, módulo de Q3, sobre a distância de 1 a 3 ao quadrado. F, aí F você pode usar tanto 4, 3 como 2, 3, tanto faz. Eu vou usar 2, 3. K, módulo de Q2, módulo de Q3, sobre a distância de 2 a 3 ao quadrado, vezes raiz de 2. Agora, o meio é o mesmo, cai fora a constante eletrostática e Q3 também cai fora, certo? E aí ficou assim, ó, o módulo de Q1 sobre a distância de 1 a 3. Quem é a distância de 1 a 3, pessoal? A distância de 1 a 3 é a diagonal de um quadrado de lado L. Então, essa distância é L raiz de 2. Vem aqui. L raiz de 2 ao quadrado igual o módulo de Q2. Calma aí. A distância de 2 a 3. Cadê? Devagarzinho. A distância de 2 a 3 é o lado L, então, ao quadrado. Vezes raiz de 2. Ó, vezes raiz de 2, certo? Calma aí. O módulo de Q1, depois eu tiro o módulo, sobre L ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado, 2. O módulo de Q2, L ao quadrado, raiz de 2. L ao quadrado caiu fora, certo? Você lembra que você quer quem, ó? Calma aí, volta devagar. Você quer Qzão sobre Qzinho. Qzão, você, ó, vê aqui, rapidinho, ó. Q1 e Q2, vai lá em cima. Q1 em módulo é Qzão, certo? Q1 em módulo é Qzão. Q1, Qzão. E Q2 em módulo é Qzinho, certo? Então, Qzão e Qzinho, módulo, tira o sinal. Então vai, módulo de Q1, Qzão, certo? Sobre 2. Módulo de Q2, Qzinho, vezes raiz de 2. Qzão por Qzinho, vai, troca de lugar aqui. Fica 2 raiz de 2. Só que ele quer ao quadrado. Ele quer Qzão por Qzinho ao quadrado. Então, se você eleva o primeiro membro ao quadrado, ó, para continuar igual, tem que elevar o segundo também. Então, 2 ao quadrado, 4, raiz de 2 ao quadrado, 2. Qzão por Qzinho ao quadrado, 4 vezes 2, 8. Tá aí, resolvida
a última questão dessa ficha de carga elétrica e a lei de Coulomb. Gabarito 8, letra D de dado. Tá aí, pessoal. Finalizando, finalizando o nosso trabalho. Deu para entender bem? Qualquer dificuldade pode assistir de novo. Você sabe que as aulas ficam gravadas aí à sua disposição. Você pode assistir quantas vezes for necessário, tá bom? Eu vou ficando por aqui, vou te desejar um excelente estudo. Deixo também um forte abraço. Até a nossa próxima aula.